Bom dia, gente. Nós estamos no 31. Eu passei tanto tempo dedicada a falar com vocês da pulsão. Eu estou entrando na pulsão, que é um dos conceitos fundamentais da psicanálise. São 4: o inconsciente, a transferência, a pulsão e a repetição. E a gente está trabalhando com o fenômeno psicossomático. A gente vai ter que trabalhar de qualquer maneira com esses 4 conceitos fundamentais. Com a clínica psicanalítica, seja ela qual for, a gente vai ter que trabalhar com esses conceitos fundamentais. Alguns deles são até importados para dentro da psicologia, né? Eu fui aluna de psicologia, eu aprendi todo o funcionamento do inconsciente com a minha professora, que se chamava Enaide Barros. Ela ensinou o ponto de vista dinâmico, econômico. Não tinha como atravessar a faculdade de psicologia sem aprender que existe uma parte que estuda o psiquismo de uma maneira mais científica, de certa forma, menos aparente. Embora tenha aprendido também a trabalhar com fazer diagnóstico em recursos humanos, trabalhar com a psicologia, de fato, quer dizer, como é que a psique se movimenta, senão como é que ia pegar e fazer uma seleção de pessoal com 400 candidatos, como é que eu ia tirar dali 28 para poder trabalhar com eles, testar, fazer dinâmicas de grupo, fazer laudos, entrevistas e tal, quer dizer, todo esse movimento, tanto eu aprendi a parte de psicologia, como eu aprendi a parte da psicologia que antigamente se dizia mais profunda, né? Aprendi também Gestalt, isso tudo. Por isso que eu digo para vocês, a linha que vocês vão trabalhar, tanto faz. Agora, como eu estou trabalhando baseada na psicanálise, eu estou trabalhando com os conceitos fundamentais dela. Porque a pulsão é muito importante no fenômeno psicossomático, porque é por onde você encontra a doença querendo se manter e é onde você também tem como tirar o camarada daquele quadro, tentar movimentar com a pulsão a ponto dele defletir e sair daquele quadro. Mas a gente não pode esquecer o inconsciente. E ontem, na rede, eu vi uma pessoa dizendo uma frase que diz ela que é do Jung. Eu estive dentro da Casa das Palmeiras, estudando ali com eles, no grupo de estudo Carl Gustav Jung, que embora a doutora Anise não tenha sido uma junguiana, ela foi conhecer Jung com 58 anos, ela já fazia o trabalho dela há muitos anos, ela foi conhecer o Jung. E aí, claro, aquilo só ampliou os conhecimentos da Casa das Palmeiras. Não sei se nem existia ainda a Casa das Palmeiras, mas do trabalho dela com o pessoal de Engenho de Dentro e tudo. O Jung até viu o trabalho dela e tudo. Bom, mas o inconsciente do Jung é o que na psicanálise se chama imaginário, porque é coletivo, né? Em várias culturas acontece sempre da mulher ser perigosa, em várias culturas acontece sempre de você não poder crescer muito, senão você vai fazer besteira, né? Em várias culturas acontece, enfim, ele vai trabalhar com uma coisa que ele diz que é o inconsciente, porque aquilo está movimentando aquela cultura e acontece em todas elas, é coletivo. Ele não trabalha com um inconsciente singular, o de cada um. Isso não é um assunto do Jung.
E eu vi na rede uma pessoa dizendo que o Jung dizia que a gente tinha que tornava o inconsciente consciente e acabava com ele. Não, não tem como acabar com o inconsciente. O inconsciente é soberano. Eu trouxe aqui o desenho, quando Freud descobriu o inconsciente. Ele mostra como é que o sistema perceptivo vai formando marcas de memória na pessoa, e essa sucessão de marcas de memória vai dar o inconsciente de cada um ali. E ele mostra também que do lado onde você tem a consciência e a atenção, você não tem nem o inconsciente e nem a memória. Então, por isso é que quando a pessoa se deita no divã, dali daqui a pouco começa a sair uma história enorme que ela não tinha lembrança. Por quê? Porque estava no sistema perceptivo com marcas de memória e apagado, e a consciência, muito bem obrigada, se incumbindo de fazer ela prestar atenção em N outras coisas e afastando ela, na verdade, de uma porção de coisas que ela vinha fazendo, erros que ela vinha cometendo, confusões que ela ia causando, e sem saber que, na verdade, aquilo estava vinculado às marcas de memória muito anteriores, às vezes anteriores até a própria vinda dela. Eu contei para vocês já a saga da constelação familiar da família do Édipo, que vem lá de um que tirou o reino do outro e a desgraça veio. Então, às vezes você está com uma confusão que vem lá de uma avó, de uma trisavó, de uma briga de bisavô. Eu conheci uma família de gente muito rica e eles todos comiam muito e muito rápido e disputavam comida, eram pessoas ricas da sociedade, da minha cidade, muito conhecidas, gordos e todos tinham que comer. E mais tarde, me aproximando mais deles, eu fui descobrir que uma bisavó passou fome. Ela enviuvou, voltou para a casa da mãe dela. A mãe dela não gostava do casamento dela com aquele homem que tinha morrido. Ela foi sozinha para a casa dessa mãe dela, a mãe levando 2 crianças. A mãe dela dava um único prato de comida para ela e dizia: isso é para você e suas filhas. Uma das filhas veio a ser a bisavó dessas pessoas. Então eles comiam por conta de uma fome que eles não tinham sentido, que a mãe não tinha sentido. Quem sentiu? A avó, quando era muito pequena, que foi morar na casa dessa bisavó depois que o pai morreu. Essa sim, que era um prato de comida de castigo para 3. Quer dizer, e eles comiam apressadamente, disputando, como se a mesa inteira de comida fosse acabar. E a maioria acabou sendo cardiopata, sofrendo, porque, claro, comendo desse jeito, com uma pressa louca, como se tudo fosse acabar, e come mais, e mais um pouco, e a qualquer hora come, e dá nisso. E isso é o quê? Isso é do inconsciente. Faltou análise naquela família? Não faltou dinheiro para análise. Os analistas não viram aquilo. Eu vi, por acaso, uma conversa deles rindo, que eu não sei quem descobriu, um parente foi descobrir a história. Aí que eles descobriram, não sei se eles descobriram. Eu conversei com um só da família e falei: cara, essa fome que vocês ficam com uma história que passou fome, sua mãe nunca passou fome. A fome vem lá da tal da bisavó, da sua mãe lá, com a briga da bisavó da sua mãe, com a avó da sua mãe. E a mãe da sua mãe sofreu uma consequência pequeno tempo, durante a infância. Então aí fica essa agonia e tem uma outra família que aconteceu isso, que houve uma falência, a falência foi por um tempo curto, e eles ficaram numa angústia tal
Porque a família, até hoje, ela tem uma necessidade de consumos e compras e come e nem consegue dar conta do que compra de comida e de roupa e de sapato, porque houve um período, de fato, nessa família que já foi a bisavó e trisavó de uma geração. Eu conheço a geração, que já é uma geração que está com 40, 50 anos, pois então a trisavó dessa geração é que passou por tudo isso. E eles estão nesse compra, por conta da falência do pai da trisavó, que foi uma falência que durou curtinho na ocasião aqui no Brasil. Enfim, isso é inconsciente, são marcas de memória que vão entrando e vão fazendo um sistema perceptivo. Freud usa um termo interessante. Ele ainda no projeto, ele diz assim, vocês sabem que o projeto é um livro que só foi publicado póstumamente, porque o Freud, ele escreveu para os neurologistas o que ele estava descobrindo. Mas os neurologistas, imagina, nem os psiquiatras, ninguém dava conversa para as descobertas que ele estava fazendo. Esse livro aqui, onde ele descobre o inconsciente, já é o 5º das obras completas de compilação de textos do Freud. São 23, mais o 24, que é o índice, né? É muito texto do Freud, fora os que não estão aqui, tipo jornais, ele era feminista, escrevia. Bom, ele, nesse tal livro, que não foi ele que editou, ficou a vida inteira na gaveta, foi editado em 1950, e a gente deve grande parte da contribuição do Lacan ao fato deste livro ter sido editado em 1950 e Lacan saber alemão fluente. Diz assim: parecia que tudo se encaixava. As engrenagens se ajustavam, dando a impressão de que a coisa era realmente uma máquina em seu todo e de que não tardaria a funcionar sozinha. Freud, em 1895, que fez o projeto. O projeto é um projeto de psicologia para neurologistas. É um livro que foi usado até pelo Pribram, que foi prêmio Nobel em neurologia. É um livro que foi super útil para a neurologia, para as neurociências, só foi ser tomado mais tarde e só foi editado para os psicanalistas, para o meio psicanalítico, em 1950, mas Lacan sabia alemão. Lacan se aproveitou muito desse texto, a gente percebe no volume 7º dos seminários, por exemplo, a presença da familiaridade do Lacan com esse texto, quando ele vai trabalhar a questão da Das Ding, a coisa, né? Aquele negócio que assombra. Então, eu queria só aqui fazer uma entrada nesse 31, que embora eu esteja aqui me encaminhando para explicar a vocês a pulsão, que é um dos 4 conceitos fundamentais, o tempo todo eu estou atenta ao fato de que existe inconsciente, pois é justamente esse inconsciente que, por você estar posicionado num determinado lugar na família, por você ter um nome de determinado parente, por N outras coisas que acontecem com você, é que vai dar em você a possibilidade de fabricar ou não um fenômeno psicossomático. Eu não esqueci o inconsciente. Eu não acredito que Jung disse que tenho que acabar com o inconsciente. Basta ler psicologia e alquimia para ver a loucura que é a festa do inconsciente. Ele trabalha com o inconsciente, só que o inconsciente dele é o coletivo. Agora, acabar com o inconsciente é uma ilusão. Tudo, até a roupa que estou vestindo, a minha casa, o cantinho que eu escolhi para... Isso aqui é o inconsciente fazendo, não sou eu. Né? Eu vou indo e caio no que o inconsciente determina. Até o fato de eu estar fazendo esse curso é o inconsciente que determina, não sou eu. Fiz análise, fiz, que ótimo.
tomei muita consciência de qual era a minha posição na minha saga gigantesca, qual era o meu lugar na família, de quem eu era, como é que eu contorno as coisas, ou resolvo elas. Sim, claro que sim. Como é que eu lido com os sofrimentos e que eles fazem parte, etc. Sim, claro que sim. Como é que eu cuido das pessoas melhor, porque entendo melhor para fazer um diagnóstico diferencial? Sim, claro que sim. Agora, o meu inconsciente vai morrer comigo. Ele nasceu lá naquele sistema que o Freud mostra, de várias percepções, de várias marcações. Eu falei para vocês nos trilhamentos, a noção de trilhamento se dá do projeto, ele vai mostrando que as marcas de memória vão sendo marcadas na pessoa, vão vindo, e aí isso é que vai dando a constituição desse inconsciente, que é quem vai falar, na verdade. É ele quem vai dar a configuração do seu estilo. É aí que está a história. Então não tem como dizer, olha, eu vou fazer uma análise e acabar com o inconsciente. Não, ao contrário, você vai tomar pé de como é que você funciona. O seu inconsciente funciona desta maneira, né? Você vai descobrir coisas, puxa vida, eu a vida inteira sofri com aquele negócio, mas na verdade isso tinha a ver com a vovó Teteca e não comigo. E eu tô carregando esse grilhão aqui por quê? Eu tenho que descobrir, porque a mamãe botou, mas a mamãe botou por quê? Porque por sua vez a mamãe tinha uma história assim assada, ensopada e frito. Ou então, porque a mamãe foi criada por uma tia, uma madrasta, uma não sei quem, e isso fez e tal coisa. E o papai existia ou não existia. E tudo isso é que vai fazendo essas marcas de memória e delineando o teu jeito de que a sua assinatura, o seu estilo seja um e o do outro seja outro, tá? Então, eu quis fazer essa correção aqui, porque pode parecer que eu só estou falando de pulsão. Eu estou falando de pulsão porque eu preciso dela para tirar as pessoas da doença. Mas o inconsciente está o tempo inteiro, inclusive está fabricando a doença, tá? Bom, um beijão para vocês. Até a próxima. Esse é o 31.